Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula aqui do programa Universidade para Todos. Meu nome é Gelson Souza, sou professor monitor de disciplina de Geografia. E na aula de hoje vamos trabalhar um tema muito, digamos assim, um pouco que complexo, se pensarmos na logística e organizacional que é esse assunto. Comércio mundial. Hoje nós estamos acostumados a comprar produtos em várias regiões do mundo, principalmente quem é ligado aí no AliExpress, em outras, no Wix, no Shopee. Então, mas como é essa compra? Como são esses acordos comerciais que existem entre os países? Como é que isso interage entre si? Como é que isso acontece? Então bem, o comércio internacional de serviços, ele perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre países. Isso quer dizer que necessariamente a maioria dos países hoje, entre si, já tem algum tipo de acordo comercial, tá? Bom, esse comércio, ele é representado por frete, turismo global, serviços de informática, atividades culturais e desportivas, prestação de serviços. São vários serviços que hoje se estabelecem nesse conceito. Bom, para se inserir no mercado global, os países eles abdicam da possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica quanto social. Então, ou seja, existem alguns critérios que esses países que desejam se inserir no mercado global, eles precisam seguir. Tá? E é basicamente um pouco sobre isso que a gente vai discutir até chegar ao ponto ápice de todas essas questões desse mercado internacional estarem efetivamente ligados e formados a partir de um assunto que nós vamos discutir, que são os blocos regionais. Bom, levando em consideração a isso, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 95, ela tenta estabelecer essas normas de relações comerciais, porque até esse ponto, em algumas situações, não existiam nenhum critério anotado, não existia um padrão, não existia algo documentado a respeito disso. Então, para estabelecer essas normas de relações comerciais, também em relação à propriedade intelectual e patentes, esse documento ele atesta o direito de uma pessoa ou empresa a um invento. Em tempos como esse, em que o mundo precisou aí de uma vacina, tá? De um medicamento para tentar diminuir essa questão da proporção da Covid-19, então essas patentes foram necessárias. Então, a partir desse documento, foi possível hoje patentear aí, por exemplo, essas questões dos medicamentos. Bom, os países desenvolvidos criam barreiras não tarifárias desse protecionismo aí disfarçado através de defesa comercial, que são os dumpings, que são as práticas internacionais em que são comercializadas aí mercadorias com preços muito baixos. E aí é onde entra no que eu estou falando para vocês. Vocês que são adeptos aí do Shopee, do AliExpress, do Wix, tá? Essa mercadoria barata, para que se não tenha aí essa questão dessa comercialização aí desses produtos de formas arbitrárias, tá? Então, eles tentam resolver essas questões estabelecendo aí algumas barreiras aí tarifárias que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Bom, uma outra coisa é a imposição de cotas, medida que limita a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Por exemplo, a gente tem o costume aí, se você for botar na margem de preço, às vezes você não pode comprar uma determinada quantidade de produto. Um exemplo disso, vamos pegar aí do iPhone, tá? Você não pode chegar assim, você tem um iPhone lá que está em um preço muito bom, tá? Ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e dizer assim, poxa, vou importar vários desses produtos aí para poder vender no Brasil a um preço mais em conta. Então, existe uma medida protetiva quanto a isso, tá, pessoal? Não adianta que você vá comprar tantas coisas assim, não, tá certo? Você vai ter aí alguns problemazinhos. Uma outra coisa é a defesa técnica, ou seja, o produto não apresenta tecnologia adequada. Eu tenho o costume de dizer para alguns colegas meus, quando eu morava em Salvador, que dizia assim, quando o produto não era muito bom, eu diria logo, rapaz, comprou em feira, e isso eu estou me referindo à cidade de Feira de Santana, gente, tá? Por quê?
Porque em feira tem uma questão da Feiraguai lá, tá? Que seria uma imagem representativa, configurativa de produtos que são vendidos no Paraguai e que muitos sacoleiros acabam atravessando a fronteira aí para fazer essas compras e vender no Brasil com um preço muito mais em conta. Mas, porém, esses produtos não atendem a, digamos assim, às mesmas funções e garantias que um produto diretamente do mercado, digamos assim, real, tá? Eles exigem. Então, tem todas essas questões que são essas defesas técnicas. Então, o produto ele tem que ser registrado, tem que ser patenteado para se designar para entrar nesses critérios. Outras são os subsídios, que ocorrem na forma de ajuda financeira, direta ou indireta, que são as ajudas do governo a certos setores produtivos, com o intuito de torná-lo cada vez mais competitivos. Professor, me dá um exemplo disso aí. Claro, com toda certeza. Eu não poderia deixar de dar um exemplo para vocês sobre este fator. Vamos lá. No Brasil hoje, 29% do PIB brasileiro está no setor produtivo da agropecuária, do agronegócio. Então, o que é que o governo faz? Incentiva cada vez mais para que ele se torne um setor competitivo no mercado internacional, visto que ele representa uma parcela aí muito grande da economia, certo? Uma outra questão são as barreiras fitossanitárias, que são medidas aplicadas principalmente sobre esses mesmos produtos que eu dei exemplo para vocês, que são os produtos agropecuários, com estabelecimento de rigorosas normas justificadas aí por questões sanitárias, ou seja, a implementação de produtos pode ser impedida quando são detectadas doenças em rebanho ou produtos agrícolas que foram cultivados com excesso de agrotóxicos e fertilizante. Isso pode acontecer muito, principalmente na maneira intensiva como está hoje a produção, tanto na área aí do agronegócio, tá? Quanto nos serviços pecuários, aí, aviários e tantos mais, que se utiliza desses fertilizantes e desses agrotóxicos na produção aí do produto. Bom, mas o que são blocos regionais? Porque isso foi só uma introdução. A verdade que nós queremos perguntar é: o que são então esses blocos regionais aí, gente? Vamos lá, vamos descobrir. Mas para além de saber quais são os blocos regionais, quais são os objetivos? Vamos pensar. Se eu quero fazer um bloco é construção, né? Vamos pensar nesse quesito. É construção de água, é fortificação. Fortificação de quê? Quais são os objetivos? Qual é a lógica desses blocos regionais, se a gente for pensar nessa logística toda, tá? Bom, então vamos lá, começando a responder aí algumas dessas questões. Aumento de parcerias em detrimento das rivalidades, ou seja, sempre que surge alguém que ameaça o setor, tá? E digamos que assim eu faço parcerias para ficar mais forte, para poder sobressair sobre esse meu rival. E isso nós estamos falando de mercado financeiro. Uma outra coisa é o aumento de áreas de consumo preferencial. Por um exemplo, é eu estampar aí a minha logomarca em várias partes. Agora nós já estamos falando das empresas transnacionais, tá, gente? Como, por exemplo, o McDonald's, que está aí presente em várias partes do mundo. Então, eles aumentam a sua área preferencial de consumo para quem gosta aí dos produtos do McDonald's. Aumento da capacidade concorrencial. Então, ou seja, quando eu me estabeleço em vários locais, eu me coloco aí na capacidade de concorrer por esses espaços aí, junto com outras empresas. E por fim, isso me vai dar uma possibilidade de acumulação desse capital. Então, quanto mais capital eu conseguir acumular, mais eu terei para investir ainda mais nesses requisitos. Então, são vários fatores que vão me ajudar, que podem te ajudar e que influenciam diretamente na formação dos blocos regionais. Blocos regionais, e aí traduzindo para uma linguagem mais fundamentada do que significa esses blocos, são chamados de blocos econômicos. E aí você já deve ter visto aí em várias outras matérias, em várias outras disciplinas, a respeito sobre isso, sobre os blocos econômicos. Quais são os seus objetivos,
quem faz parte, quem ganha mais com os blocos. Então, quando a gente ouve falar em blocos econômicos, surgem várias coisas que vêm em nossa mente aí e que nós queremos pensar. Bom, o bloco econômico regional, tá, no conceito da palavra, é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente e estabelecerem aí relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de um interesse comum. Então, se esses países eles têm um interesse em comum, eles se unem, tá, para fortalecer aí o seu vínculo e ter espaço na concorrência global. Logo, essa regionalização da economia, ela só veio ganhar força no mundo todo a partir da década de 90. E hoje, grupos economicamente fortes dominam o cenário internacional. E aí a gente vai ver alguns desses países que fazem parte desses blocos aí, influentes no mundo, tá? Ou influentes em sua área ali de confluência. Bom, geralmente o fator geográfico favorece a criação do bloco, promovendo a integração entre os países vizinhos. Ou seja, ele meio que já se estabelece nesse sentido que, para que se tenha a formação de blocos econômicos, é necessário que esses países aí, gente, para facilitar o processo, tenham fronteiras entre si, tá? Então, geograficamente, isso vai favorecer a criação desse bloco. Uma outra também é que também há blocos que ultrapassam os limites de seus continentes. Então, podem sim ter blocos econômicos que um país está longe do seu continente, está afastado do seu continente de origem. Isso pode acontecer. Por isso que eu disse, ter a fronteira não é uma regra rígida, tá? Mas favorece a criação do bloco. Há também países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo. Claro, como eu disse, os países eles buscam entre si as suas semelhanças, os seus interesses em comuns. Então, desde que um país ele tem ali um acordo com um país que faz fronteira a leste, e aí tem algumas coisas em comum que eles estão ali, ele vai fazer parte daquele bloco. A outra coisa, ao sul, ao sudeste ou ao norte, ele tem um outro país ali que ele também tem um interesse comum. Então ele entra também a fazer parte desse bloco econômico aí. Bom, mas quais são as etapas de formação dos blocos econômicos? Uma delas é a zona de livre comércio. O nome próprio ele já nos diz o que ele se trata. Livre circulação de mercadorias, com eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso à circulação dessas mercadorias. Professor, me dá um exemplo de um bloco econômico que segue nesse padrão. Simples. Zona de livre comércio. Então vamos lá. O NAFTA, que tem ali Estados Unidos, México e Canadá. É uma zona de livre comércio apenas, tá? Digamos que assim seja o status mais baixo de uma formação de um bloco econômico, porque o único benefício aí é esse benefício do livre comércio de produtos, tá, gente? Produtos. Vocês vão entender mais tarde por que apenas disso. Bom, em uma segunda fase digamos assim, da formação desses blocos regionais, desses blocos econômicos, é a união aduaneira. Porque, além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem uma tarifa externa comum, que é a TEC, sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Um exemplo desse é o nosso bloco aqui do Brasil, o Mercosul. Mas também a união aduaneira ela traz um outro aspecto, tá? Esse aspecto é o seguinte, tá? Que é justamente, além da questão do trânsito livre do comércio de mercadorias, há também o livre trânsito de pessoas entre essas regiões, entre os países que fazem parte do bloco, tá certo? Então você tem ali a facilidade, e como eu disse, por ter uma fronteira diferente dos Estados Unidos, que tem ali um muro construído basicamente ali entre Estados Unidos e México, no Brasil, por exemplo, existe apenas um canteiro central que divide Brasil e Uruguai. Então, ao mesmo tempo, você pode transitar entre os dois países. Você pode fazer o mesmo ali também para chegar ao Paraguai, à Argentina, que são países que fazem parte desse bloco econômico. Então, como foi colocado anteriormente, a facilidade, tá? A facilidade aí geográfica,
ela pode fortalecer cada vez mais essa união entre os blocos econômicos. Um outro bloco é a União Econômica e Monetária. É quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada pelo Banco Central, único e utilizada pela população como um todo. E esse aqui, gente, é o ápice dos blocos econômicos. Por quê? Para além do trânsito livre do comércio, livre trânsito de pessoas, os países que fazem parte desse bloco, não é obrigatório, mas os países que fazem parte desse bloco utilizam-se de uma única moeda, que nesse caso aqui é o euro, tá? Como moeda eles utilizam aí uma das moedas, digamos assim, de maior valor econômico no mercado. O mercado comum também, que faz parte, livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital. Então, ele está inserido as características das 3 etapas anteriores, tá? Ele tem a livre comércio, uma união aduaneira, uma união econômica e monetária. Então, ele faz parte de tudo isso. Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país intrabloco. Isso, exemplo, é a União Europeia. E aí, professor, como é isso? Simples, você está ali no Portugal, você vai até a Espanha, você vai ali até a Inglaterra, você vai até a França, você vai até a Itália, você vai até a Alemanha, Bélgica, Holanda. Então são vários países, tá, que fazem parte desse bloco econômico. Então você tem uma livre circulação, tá, entre qualquer país ali intra-bloco aí dessa região. Então, e quais são os principais blocos regionais? Vamos lá. Os principais blocos regionais estão aqui, tá? Entre eles nós temos aqui o NAFTA, que eu dei o exemplo para vocês, que é uma zona de livre comércio. Nós temos o Mercosul, que é um exemplo de uma união aduaneira. E nós temos aqui a União Europeia, que é o ápice, tá? Que é o mercado comum, tá? Que está aí em auge, e aí, como a gente falou lá anteriormente, é aquele que domina meio que o cenário mundial em exemplos aí de blocos econômicos. Então, pessoal, para a aula de hoje a gente vai dar um tempo por aqui e eu espero vocês na próxima aula, onde nós vamos estudar separadamente cada um desses blocos econômicos e os seus benefícios. Muito obrigado!